Apresentar o terceiro evento do Morada Acadêmica, Introdução à Semiótica, a Importância para a Psicologia. Vai acontecer no dia 25, que tem um erro, né? Era no dia 24, mas os participantes pediram para mudar, então vai ser no dia 25 de junho, às 18 horas, o custo de R$ 35. A inscrição pelo site moradapsi.com.br ou pelo meu e-mail fmaiorino@uol.com.br, tá? Bom, nessa apresentação, o intuito é trazer para vocês uma ideia do que vai se discutir e se apresentar nesse evento. Um evento que tem muito valor para mim, porque o meu mestrado foi baseado numa interpretação e visão semiótica, já que fiz o meu mestrado na PUC em comunicação, no Departamento de Comunicação e Semiótica, e acredito que há muitas pontes possíveis, né, inclusive necessárias a serem feitas entre semiótica e a psicologia. Começo falando um pouco da semiótica como uma ciência, inicialmente dos signos, né, uma visão mais ampla, e nós vamos depois chegar numa definição do Greimas, que vai definir a semiótica como uma ciência dos processos de significação. Me parecem muito mais interessantes pela sua própria dialogia, pela sua própria processualidade, e também porque nós vamos ver que a visão do próprio Greimas está muito próxima, hoje em dia, de alguns autores como Landowski, em francês, que traduz isso numa visão já pós-estruturalista, com a fenomenologia e com uma série de novas acepções. Tá? Então a gente começa o nosso curso falando dessas possíveis definições da teoria semiótica. Eu vou falar de duas grandes escolas dessas visões semióticas. A primeira visão, que nós chamamos de visão da semiótica discursiva, onde nós temos a professora Diana Barros, por exemplo, como uma dos seus grandes nomes, a professora Ana Cláudia de Oliveira, o próprio Landowski, né? E vamos estar tentando compreender qual é, na verdade, né, os seus princípios básicos aí. Temos uma outra definição do Charles Peirce, que vai ser também bastante interessante. Não conheço tanto essa visão, passei por alguns princípios iniciais, então vou estar falando também. Aqui nessa visão, a semiótica é entendida como uma ciência dos signos, tá? E nós vamos, então, definir o que é o signo mediante essa escola, né? Que, na verdade, vai falar de 3 tipos aí de signos: o ícone, o símbolo e o índice, ou os indicativos. Né? Vamos estar definindo e exemplificando aí. E aí chegamos à semiótica discursiva do Greimas, que é a escola que eu mais me identifico, né? Vou estar falando um pouquinho dos seus princípios e das suas ideias iniciais. É uma teoria muito complexa. Esse curso, esse evento do Morada, não se pretende, de alguma maneira, desconstruir ou apresentar essa teoria profundamente, mas como uma possibilidade metodológica para os próprios psicólogos, né? E nós vamos ver as pontes possíveis entre essa escola da semiótica discursiva e a própria psicologia. Estamos vendo aqui 3 grandes níveis de interpretação dos textos. Essa é uma das coisas que me interessa muito, porque a semiótica traz uma concepção de texto muito abrangente, não somente o texto escrito, como comumente associamos, mas o texto como tudo aquilo que tem um significado, um significante, está dentro do processo de geração, de gerativo de sentido. Nesse sentido, nós podemos entender até o próprio homem como um texto, né? E daí a grande possibilidade da própria psicologia de analisar determinados fenômenos a partir dessas 3 dimensões aí: o nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo. Vamos tentar entender pelo menos um pouco de cada uma delas. Vou trazer um texto que nós vamos tentar fazer como nosso texto base para, né, interpretar e entender como é que esses 3 níveis se desconstroem e mostram aí, desconstroem o sentido desse texto, né, mostrando o sentido. Depois eu faço um resumo que nos interessa na psicologia, dentro da semiótica, né, dentro desses níveis. Aqui as relações da semiótica com a psicologia. Vamos falar de alguns cadernos de pesquisa em semiótica. Aqui a lista de bibliografias utilizadas. Então esse vai ser o nosso evento, é um evento interessante, um assunto muito novo. A própria Lúcia Santaella, que é uma das estudiosas mais representativas no Brasil, vai dizer e vai nos contar que a semiótica é
na verdade, uma das ciências humanas mais novas do século XXI. Acho que é um tema bastante pertinente às ciências humanas, pela sua novidade, pelos seus instrumentos inovadores, pela própria visão de homem, né, que é um homem de discurso, um homem intertextualizado. Convido então vocês a participarem desse evento, que ocorre então no dia 25 de junho, pelo Morada Acadêmica, utilizando esse suporte do programa Citrix, como costume. Acho que vai ser um evento bastante interessante. Lembrando que depois ele é transformado num DVD compilado, que pode ser adquirido também na nossa loja virtual, dentro do nosso site, onde a gente já tem o nosso DVD número 1, que é sobre o MIT, o primeiro evento que nós fizemos. Já temos o segundo, sobre cybercultura na visão do Pierre Levy. Um terceiro foi o recente, sobre o Bauman e a modernidade líquida, que foi muito interessante, tivemos muita participação. E agora, depois desse evento, teremos o nosso quarto DVD, que será então sobre a semiótica e a ponte com a psicologia. Tá bom? Deixo esse convite e espero vocês aí, para que nós possamos construir um espaço bastante interessante sobre essa nova ciência humana.